Tá bom? Gente, o capítulo de número 24, a partir do versículo de número 13, ele vai trazer aqui uma história muito interessante. E diz assim, vamos lá, acompanha comigo a partir do versículo de número 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distanciava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só esse versículo 16, preste atenção. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Não reconheceram que era Jesus que estava ali com eles. Seguindo aqui, versículo 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E eles pararam entristecidos. Diga, entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Perguntou ele: quais? Respondeu eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que fosse redimir a Israel, mas agora, além de tudo isto, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres no nosso meio nos surpreenderam, porque foram de madrugada no sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que diz que ele está vivo. Alguns dos que estavam conosco também foram ao sepulcro, e acharam assim como as mulheres haviam dito, mas não viram ele. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, pelos profetas, explicou-lhe dele o que se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como que iria mais longe, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Entrando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu-lhe, dando a eles. Então, versículo 31, abriram-se-lhes os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. Disseram um para o outro: não ardia o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e abria as escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Amém, gente? Eu quero compartilhar com vocês esta manhã sobre mudança de perspectiva. E uma outra palavra: frustração. Nós temos que aprender algo, e eu queria meditar nesses minutos com você a respeito dos ciclos da vida. A vida, ela é feita de tempos em tempos, de ciclos em ciclos. Tudo é cíclico. O dia amanhece, nasce, decorre o seu dia e o sol se põe. Tudo é cíclico. Os meses, os anos, os tempos. A Bíblia vai dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus de tempos e de estações. A nossa vida é cíclica. A vida financeira é cíclica. A nossa vida física também é cíclica. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol.
Lá já, né, Eclesiastes vai trazer isso. Salomão escreve a respeito disso. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. E eu vejo que a verdadeira sabedoria, meus irmãos, é a gente buscar de Deus o discernimento de entender os tempos da nossa vida. Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Qual é o tempo que está findando? E qual é o tempo que vai começar? Porque se a gente não entende o tempo, os tempos e as estações, nós corremos um grande perigo de ficarmos presos na cápsula do tempo, ficarmos presos a uma estação que já passou, a uma estação que já não é mais ela. E a gente está com nossa alma, nosso coração, nossos sentimentos presos a uma estação a qual nós não estamos vivendo mais, nós já estamos entrando numa outra estação. Assim é a maturidade. O apóstolo Paulo diz que, né, falando sobre maturidade, sobre crescimento, sobre tempos, ele vai dizer que quando eu era criança, eu fazia coisas de criança, eu pensava coisas de criança, mas agora sou homem, não posso mais viver coisas de criança. Ele estava dizendo, olha, havia um tempo na minha vida espiritual que eu era menino na fé, né? E então se suportava algumas coisas de criança, de meninos na fé, mas eu cresci espiritualmente e já não pode ser encontrada em mim algumas dúvidas, algumas meninices espirituais que eu tinha quando eu era menino na fé. Então ele está dizendo que tem que haver uma maturidade, tem que haver uma mudança de estação, e nós não podemos ficar presos a uma estação que já passou, tenha sido ela boa ou ruim. E quando a gente lê esse episódio da Bíblia, onde a Bíblia vai nos relatar a experiência de 2 discípulos, né, que aconteceu exatamente depois da morte, da crucificação de Jesus e da sua ressurreição, mostra aqui 2 discípulos de Jesus que não conseguiram compreender que houve uma mudança de estação, não conseguiram compreender que eles estavam agora passando a viver uma nova dispensação espiritual. Qual é a mudança, pastor? A mudança é que até então esses discípulos de alguma maneira viveram com Jesus, caminhando com eles, comendo com eles, vendo os milagres, ouvindo a voz dele, vendo ele fazer milagres, mas agora Jesus havia morrido, agora Jesus havia ressuscitado, e Jesus não estaria mais com eles da maneira com que eles estavam acostumados. Jesus agora estaria conforme as promessas dos profetas, que estaria com eles todos os dias, mas de uma maneira espiritual, não mais de uma maneira física. Estão entendendo o que eu estou falando? Mas por não entenderem essa mudança de estação, entrou algo no coração deles chamado frustração. E eu quero parar um pouquinho para falar um pouquinho de frustração. Sabe que quando a gente olha a vida, né, das pessoas, a nossa própria vida, e fazemos algumas avaliações, a gente descobre que o maior inimigo do nosso crescimento, o maior impedimento da gente poder conquistar as coisas, conquistar uma família, conquistar uma empresa, conquistar um crescimento financeiro, conquistar um crescimento ministerial, qualquer área da nossa vida que a gente queira crescer, o maior impedimento não é a falta de dinheiro. O maior impedimento não é a falta de sabedoria, o maior impedimento não são essas coisas que parecem ser óbvias, não. O maior impedimento são muitas vezes frustrações que nasceram no nosso coração e tomaram forma e um espaço na nossa vida. Quando você encontra, eu lembro uma reportagem que teve da TV Record, indo entrevistar os mendigos de rua ali em São Paulo, e eles encontraram ali dormindo na rua, debaixo das marquises, advogados formados. Eles encontraram alguns homens que eram engenheiros civil formados, que tinham construído prédios, tinham tido uma boa carreira. Eles encontraram pessoas que tiveram uma vida anterior e que não tinham nenhuma característica de ser um mendigo de rua. E por que eles estavam na rua? Por causa de uma frustração
que algum dia entrou no coração deles. Uma frustração de um casamento uma traição, uma frustração de uma traição da esposa ou do marido, uma frustração de um sócio, de uma falência, uma frustração de uma tentativa, uma frustração familiar. A maioria dessas pessoas, elas não conseguiam sair da rua por causa do tamanho da frustração que elas carregavam. Não era pela capacidade intelectual, não era pela capacidade financeira, não, porque se eles se levantassem dali, eles iam mudar a vida deles, mas havia um peso como uma âncora, que mantinham eles como mendigos, que era a frustração do abandono, frustração de uma quebra, de uma falência, de uma falta de reconhecimento. Não sei, são tantas coisas, né, que geram frustração na nossa vida, e não tem como a gente não passar por frustrações. Todos nós passamos frustrações pequenas, frustrações grandes, e a gente tem que aprender a lidar com elas, porque elas têm o poder de nos paralisar, elas têm o poder, inclusive, de nos tirar do centro da vontade de Deus. Olha só, o texto diz, gente, que esses dois estavam saindo de Jerusalém e indo para o caminho de Emaús. O que estava acontecendo em Emaús? Qual é a festa que estava tendo em Emaús? O que eles tinham que fazer em Emaús? Não sei, porque em Jerusalém é o lugar do avivamento. Em Jerusalém é onde Jesus diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles estavam já fazendo a coisa errada, estavam saindo do lugar onde estaria vindo o avivamento. Mas por quê? Por causa de uma frustração. E eles deixam claro isso, gente. No texto eles vão dizer assim: nós achávamos, aquele que era profeta, nós achávamos que ele iria redimir Israel, nós esperávamos algo diferente dele. Em outras palavras, nós estamos chateados. Em outras palavras, nós estamos frustrados. Nós acreditamos em algo que não aconteceu. Nós acreditamos nele e ele morreu, e acabou todo o sonho, acabou todo o projeto. E eles estavam verdadeiramente caminhando frustrado, como se diz lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, lambendo as feridas um do outro, caminhando entre si. E Jesus se apresenta. E a frustração, preste atenção nisto, é algo tão forte, tão poderoso, que o próprio Jesus pode chegar perto de você e você não reconhecer, por causa da frustração. Tem pessoas dentro da igreja, porque se frustraram em algum momento, se frustraram com um pastor, se frustraram com um ministério, com uma igreja, se frustraram com um irmão, se frustraram com um amigo dentro da igreja, se frustraram com alguma coisa, frustrou eles lá no passado. Agora eles estão na igreja, mas não conseguem mais ver Jesus. O culto é uma bênção, a unção sobrenatural, um mover, todo mundo sendo cheio de Deus, e ele ali, frio. Por que está frio? Porque a frustração está no coração. A frustração impede a gente de ver os moveres de Deus. A frustração impede a gente de ver o novo de Deus. E por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque nós vamos virar o ano, gente. Nós vamos virar uma página. E o ano de 2023, ele está todinho em branco, para a gente escrever uma história linda, para a gente viver experiências sobrenaturais, para a gente crescer, para a gente romper, para a gente avançar, para a gente ter experiências sobrenaturais com Deus. Está tudo ali, uma nova oportunidade que Deus está me dando e dando a você. Mas nós não podemos entrar nesse outro ano levando algumas coisas que vão nos impedir. Quando a pastora Adriane passou por essa prova esse ano, e uma prova difícil, né? Não quero estar falando toda hora isso, e por isso eu dizia para ela essa semana que o aniversário dela tem um gostinho especial esse ano, pela vitória que Deus deu a ela, a cura que Deus deu. Mas uma das coisas que nós aprendemos, e eu até aprendi junto com ela, através da psicóloga que estava nos apoiando nesse tempo, ela disse assim: olha, Adriane, você vai passar por um processo agora, e como se você fosse fazer uma viagem, que era o tratamento da enfermidade.
Então você tem que escolher agora, nessa viagem, o que você vai colocar na sua mala. O que você vai levar na sua mala, o que vai ser útil para você nessa viagem. Se você vai subir um morro, né? O que você vai levar? Você vai levar coisas que vão te ajudar para subir um morro. Então, você precisa levar fé? Fé sim, então bota a fé na vida, né? Isso aqui vai te ajudar? Não, então tira da mala. E aquilo foi uma simbologia tão forte para nós, que a gente está aplicando isso em toda a vida agora. Então eu quero aplicar para 2023. Gente, o que você vai levar para 2023? O que vai ter que estar na sua mala para essa viagem linda, para essa vitória maravilhosa que Deus vai te dar em 2023? Não dá para levar algumas coisas que são só peso. Não dá para levar frustrações. Frustração, todos nós temos que saber lidar com elas, para que elas não sejam uma âncora na nossa vida, para que elas não nos paralise a ponto de Deus estar falando conosco que a gente não está ouvindo. A frustração por uma quebra, a frustração por uma decepção amorosa. Quantas pessoas não conseguem se relacionar mais porque teve uma decepção, porque foi traído, porque foi abandonado? Ei, é verdade, aconteceu, mas você está vivo. Deus continua te amando, Ele pode escrever uma nova história na sua vida. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Vamos arrancar a frustração, vamos lançar fora a frustração, porque ela nos impede. Jesus pode estar caminhando do nosso lado, falando com a gente. O próprio Jesus, pastor Gilberto, caminhava com os dois, falando, abrindo as escrituras. Deixa eu pregar para vocês. Imagina, hoje o pregador é Jesus. Meu Deus, vai faltar lugar nessa igreja. E ele abriu as escrituras e pregou sobre Abraão, pregou sobre Moisés, pregou sobre os profetas, e foi mostrando, e foi revelando. E eles até ficaram felizes, mas não reconheciam, por causa do tamanho da frustração. A frustração, ela entristece, ela gera desânimo, ela gera paralisação, e ela gera incredulidade. Incredulidade. Ei, pasmem, está cheio de crente e descrente. Está cheio de crente incrédulo. A palavra crente já fala aquele que crê. Eu sou um crente que não creio. Imagina. Porque você se frustrou. Por algum motivo a gente se frustrou. E hoje eu quero trazer essa palavra para a gente limpar o nosso coração e zerar o nosso coração para 2023. O que te frustrou? Que você ainda não conseguiu. Frustração nasce quando você fracassa. As pessoas ficam frustradas com outras pessoas. As pessoas ficam frustradas com situações. As pessoas ficam frustradas com familiares. Pessoas que você confiava, pessoas que você esperava algo delas e elas não corresponderam. As pessoas ficam frustradas com Deus, porque achavam que Deus deveria ter feito e Deus não fez. As pessoas ficam frustradas com elas mesmas, com seus próprios erros. Eu não acredito que eu ainda estou nessa posição, eu não acredito que eu fiz essa besteira, eu não acredito que eu tomei essa decisão. E essas frustrações acumuladas, elas vão nos impedindo. Mas a coisa linda desse texto é que Jesus viu eles frustrados caminhando e decidiu caminhar do lado dos frustrados, resgatar os frustrados, e caminhou com eles, e teve paciência com eles, e até mesmo quando disse que eles convidaram para sentar, ele partiu o pão, e quando ele partiu o pão, abriu os olhos deles, e eles viram Jesus. E eles foram curados da sua frustração. Eles entenderam, ei, pode ser que não foi do jeito que a gente esperava, pode ser que não foi do jeito que a gente imaginava, mas Ele está vivo, Ele ainda me visita, Ele ainda vai caminhar comigo. Não importa se não é da maneira como era antes, não importa se não é da maneira como era a igreja que eu estava antes, não importa se é da maneira que eu queria, mas Ele está caminhando comigo, Ele está do meu lado, Ele come comigo, Ele ceia comigo, Ele se revelou a mim. Olha só que coisa linda. Assim que os olhos deles foram abertos e eles viram Jesus, Jesus desapareceu. E eles, olha a decisão que eles tomam: imediatamente retornam para Jerusalém. Imediatamente retorno para o seu chamado, imediatamente retorno para o lugar do avivamento, imediatamente retorno para onde as coisas estavam acontecendo, para onde eles iam ser cheios de Deus. Eles voltam para o lugar que eles desviaram.
Não tinha mais nada de interessante em Emaús a partir daquele momento. O que tinha de interessante estava novamente em Jerusalém. E chegando lá, conversando com eles, um dizia: eu vi ele hoje pela manhã. O outro dizia: eu vi ele assim, assim, assim. E aí chegou a voz dos dois e disse: e nós dois vimos eles no caminho de Emaús. Ele caminhou conosco, ele pregou para nós. E não nos ardia o coração quando ele abria as escrituras e falava do poder de Deus. Era ele. E quando ele partiu o pão, nossos olhos o reconheceram. Ele está vivo. Por isso nós estamos aqui, por isso nós cremos, por isso conta com a gente, por isso vamos viver 2023, por isso vamos fazer a obra, por isso vamos avançar. Nós voltamos para trabalhar na obra de Deus em Jerusalém. Ei, joga fora a frustração. A frustração é um veneno que vai nos matando. Se você deixa entrar um pouco, ele é um veneno paralisante. Você toma um pouco de frustração e você está caminhando normal, daqui a um pouco uma perna para. Aí você tem que caminhar assim. Aí você vai caminhando normal, de repente, frustração, o braço para. Aí você já está caminhando com dificuldade. O que é isso? Alguém parcialmente frustrado. De repente a outra perna para. Aí você trava. Aí você só observa. Mas a boca ainda está aberta e você fica falando mal e observando. A frustração vai chegar um momento que ela te paralisa completamente. E não é só na área espiritual, em todas as áreas. Você fica com medo de começar um novo negócio. Você fica com medo de acreditar que Deus vai te abençoar. Você fica com medo de acreditar que você vai viver o melhor de Deus. Você fica com medo porque a frustração ela vai paralisar a sua fé. E isso é a coisa mais terrível que tem. Um crente com a fé paralisada. Hoje Deus vai nos curar. E nós vamos crer em coisas grandes. Nós vamos voltar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém, gente? Fique em pé, eu quero orar por você.